Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. Como vocês sabem, nesse nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água, a gente trabalha com pessoas que trabalham com esse tema de forma variada. Por quê? Porque muitos dos profissionais que trabalham com água não conhecem o profissional do lado que está fazendo um trabalho legal, mas ele não sabia nem que existia. Por quê? Porque nós somos focados, nós que somos os especialistas. Então, o nosso negócio é trazer pessoas que trabalham de forma diferente para que nós consigamos abrir o nosso horizonte e melhorar o nosso trabalho e saber com quem procurar. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês aqui alguém que faz um trabalho muito legal, que muitos da área técnica podem não conhecer, muitos já conhecem, porque eles são conhecidos, e vocês vão gostar bastante, tenho certeza. Eu vou trazer para vocês aqui a Ana Teresa Halston. A Ana, ela é graduada em Pedagogia com especialização em Coordenação e Administração Escolar. Exerceu cargos de liderança em startups de tecnologia como a Microsoft, Abril, TV Cultura. E sua paixão pela tecnologia como ferramenta de inclusão a levou a conhecer as escolas mais inovadoras ao redor do mundo. Ela, então, desenvolve estratégias inovadoras para projetos de comunicação, treinamentos e produção. E isso tem sido o seu maior foco nos últimos anos para projetos para escolas, TV aberta, por assinatura, edutainment, para quem não conhecia essa palavra aí, ela pode explicar para vocês do que se trata, e em espaços alternativos. Antes de trazer a Ana, só gostaria de lembrar que o nosso programa é patrocinado pela Hidroplan. A Hidroplan apoia iniciativas de divulgação científica, de trabalhos de meio ambiente e iniciativas para cuidar do nosso planeta de uma forma mais sustentável. Então, por favor, se você quiser ser um patrocinador, fale com a gente. Ana, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Conta para a gente aí quem é a Ana Teresa Halston e fala um pouquinho sobre a sua trajetória, por favor. Obrigada pelo convite, professor Água, Everton. Adorei poder partilhar aqui essa minha história, a história do Ciência em Show, que eu me juntei há alguns anos. O Ciência em Show é uma empresa que tem 23 anos divulgando a ciência. E a Ana é uma apaixonada pela educação, pela ciência, e quando a gente fala de edu-entretenimento, né, é o entretenimento que mistura a educação. E popularizar a ciência é super importante, porque é como a gente enxerga a vida, né? A partir do momento que você entende mais de ciência, você consegue melhorar a sua vida. É a maneira como você descarta o lixo, como você faz as suas escolhas na vida do mundo, né? E como é que você preserva e cuida da sua água. Então, tudo que você escolhe em relação à ciência, à natureza, tem a ver com a ciência e tem a ver com a sua vida. E a gente vive fazendo isso. E quando você fala isso de maneira simples, para que as pessoas entendam, não quer dizer simplista, quer dizer que as pessoas vão entender e vão fazer isso de maneira melhor. E é isso que a gente faz. Muito legal. E como é que você foi parar no Ciência em Show? A sua trajetória? Conta pra gente aí, como é que você chegou lá? Você trabalhava em empresa grande, mas não tem o mesmo perfil do Ciência em Show, né? Olha, eu comecei, eu sou educadora, né? Sou professora, comecei como professora, dei aula em escola pública particular, e aí comecei trabalhando com, eu sempre trabalhei com inclusão, levar a educação para diferentes lugares. Então, quando eu trabalhei na Microsoft, foi num projeto de inclusão, levando a tecnologia como ferramenta para melhorar a profissão para as pessoas, então, em vários lugares no Brasil e trazendo programas para melhorar a vida das pessoas. Depois, na Abril, com a educação também, com a tecnologia educacional para acesso às pessoas. Na TV Cultura, época das LAN houses, e também acesso. E aí conheci o Ciência em Show, e aí tinha aquele desafio, né? Era o clique da televisão. Eles tinham que manter o interesse pela ciência e estava a um clique de distância. Se aquilo não fosse interessante, a pessoa ia mudar
de canal. E aí você concorrer com os programas de entretenimento, né? Podia ser uma pessoa dançando, uma bailarina, e você tinha que manter aquele cara ligado para gostar de ciência e dar curiosidade. E eu achei aquilo muito interessante, porque às vezes na escola a pessoa não tem a oportunidade, ela tem que ficar sentadinha ali, olhando às vezes um conteúdo que não está tão interessante. E aí você concorrer com isso na TV e me deixou muito entusiasmada e eu comecei a trabalhar com eles, fazendo esse engajamento, fosse na empresa, fosse nos espaços educativos, fosse num dia de entretenimento, também numa indústria, fosse explicando o quanto era importante numa atividade, num vídeo, e aí construindo roteiros que as pessoas achassem interessante. Eu mudei minha vida para isso, estou há 8 anos com eles. Ah, muito legal. Então, quem são eles, né? Quem são esses seus parceiros Ah, aí? E conta então, também, ciência, quem é seu público-alvo? Qual é o conceito por trás do trabalho agora do Ciência em Show, por favor? então, o Ciência em Show ele começa dentro do Instituto de Física da USP, há 23 anos, como eu falei, com 3 jovens físicos, fazendo física e fazendo a integração de novos alunos. Tem aquela visita na USP para as pessoas conhecerem os espaços e se encantarem com a educação como Eu falei para ali. você, eu entrei, eu fiz um ano de física na USP, eu abandonei, mas eu fiz física também. Você vê, então, e aí eu fico encantado, né? O dia a dia da física, tudo. E aí começou a É. fazer o show de física da USP, que existe até hoje, tem o show de física em outras faculdades também. E aí, como é que você entra e se encanta com isso? E esse show começou a ir para a televisão, virou um programa, um quadro, primeiro na Record, depois no SBT, durante longos anos. Ele ainda existe, a gente faz vários quadros, cada hora a gente está num canal mostrando o quanto a vida tem a ver com vários fenômenos, né? Às vezes a gente acha que aquilo é só uma fórmula matemática. Não, na verdade, ela está no mundo e pode ser explicada com algumas fórmulas. E a gente tem aí o Gerson, o Daniel, que estão comigo nessa jornada, e muitas vezes a gente faz esse tipo de experimento para explicar, por exemplo, que um desodorante protege você no dia a dia, na hora que você tem um rio ali, e aí as folhas limpam aquele rio, elas funcionam naturalmente para a limpeza daquele rio. Então, assim, os fenômenos acontecem e a gente vai explicando o que pode estar acontecendo naqueles fenômenos, numa indústria, numa limpeza, num flare, numa indústria que às vezes aparece aquela chaminha, e é porque está tendo uma depuração ou um fenômeno químico. Então, que cada coisa acontece em algum momento, e a gente tenta explicar de uma maneira descomplicada. Muito legal, muito legal. Aliás, essa história de explicar descomplicada tem um famoso físico americano que ele sempre fala assim que se você não consegue explicar de forma simples é porque você não entendeu o conceito. Exatamente. Quando você começa a enrolar demais, blá, É, blá, blá, você não está sabendo direito. é exatamente isso, exatamente. O Gerson e o Daniel, eles estão desde o começo. Desde o começo. São físicos, são licenciados em física e matemática, são técnicos também, e aí eles fazem apresentações, e assim, a gente faz roteiros. Agora, recentemente, por exemplo, a gente está fazendo para um parque para ensinar os fenômenos físicos que acontecem nos parques de diversões. Então, qual é a física que acontece num vórtex, por exemplo? Por que exatamente, o que está acontecendo ali quando você gira E dentro do não cai. vórtex e não cai? Por que será que isso acontece? Então, a gente tenta mostrar que, às vezes, a visita no campo, né, na prática, é muito importante para você entender os fenômenos. Então, a gente faz o roteiro, eles são desde o começo, eu trago muito essa história do cotidiano, quer dizer, tudo isso é uma maneira, como eu digo, cidadã. Se você entende a vida, você vive melhor, você se posiciona melhor e você explica melhor o teu contexto. Então, é super importante esse olhar diferenciado para a vida, né? É ótimo, mas você passa a respeitar a natureza, porque você está entendendo muito, muito legal. Agora, como é que vocês conseguiram desenvolver isso daí? Porque é uma forma, eu assisti vários takes de vocês. Vocês têm pílulas, tem entrevistas, tem um monte de coisa. Como é que isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo? Porque no começo
foi na base do instinto, eu imagino. O Gerson e o Daniel começaram porque gostavam e aí a coisa foi andando, né? E como é que vocês se desenvolveram para chegar nessa fórmula de prender a atenção do público? Como é que foi a trajetória? Ele começou com um show. E, na verdade, começou para mostrar que a aula ela pode ter conteúdos simples para explicar, não necessariamente o laboratório, né, de física, ele precisa ser sofisticado. Quando você pega um copinho, coloca gira aquele copinho e fala da força centrípeta, você tem lá um copinho com um barbante, um pratinho, e você está falando sobre aquela força que te mantém preso no carro com o cinto de segurança. Ou que você está falando daquela força da montanha-russa. E você está ensinando vários conceitos aí, e com elementos simples. E aí, isso era uma formação para o professor ou para um aluno. Então, começou com uma aula mais encantadora. E isso foi fazendo tanto sucesso e começou a ser tão engraçado, e normalmente sempre na USP, você sempre procura um acadêmico para falar de algum fenômeno que aconteceu e deixou as pessoas assustadas, e aí vai para a televisão. Eles começaram a fazer isso de uma maneira engraçada, começou a fazer sucesso, e as pessoas começaram a procurar cada vez mais essas apresentações bem-humoradas, né? E aí foi crescendo. Ah, muito legal, Hoje muito legal. várias pessoas, né? Isso, não, eu sei, hoje já é um sucesso. E quais, você consegue saber algumas dificuldades ao longo do caminho? Em que situação está hoje o Ciência em Show? Olha, as dificuldades são sempre a gente não deixar que os experimentos sejam maiores ou que a diversão, a gente brinca assim, que o encantamento da experiência não pode ser maior do que a explicação em si. Porque se ela começa a ficar tão grande que você perde o momento da explicação, então esse equilíbrio é super importante. Você conseguir trazer isso para o dia a dia é o outro diferencial, e encontrar o cliente que precise dessa explicação. Então, às vezes, o show ele é tão encantador que a gente precisa trazer isso para a parte técnica. Hoje a gente consegue o momento que a gente está hoje, depois de 20 anos de experiência, né? Eu sempre brinco que não ser conhecido, às vezes, é um desafio tão grande quanto ser conhecido. Então, muitas vezes a pessoa olha e fala assim: eu sei, é o grupo da Eliana. E as pessoas, às vezes, não sabem o quanto de técnica tem. E a gente tem hoje uma trilha grande com empresas. Então, a gente tem um trabalho bastante grande fazendo produção em filmes, em séries, que são os bastidores da produção. Hoje mesmo na Disney Plus tem uma série que está passando, a gente fez todos os experimentos que estão por trás, talk shows, a gente faz essa parte de produção, e empresas que precisam explicar, como a Braskem, por exemplo, na produção dela, no descarte do plástico, na produção daquele plástico, no trabalho com a comunidade em torno. Então, a gente faz um trabalho muito sério nessa área técnica da indústria. E essa é uma área que poucas pessoas conhecem do trabalho da gente. Ah, é verdade. É porque o pessoal vê, fica com a imagem da televisão, né? Das explosões, tanto é que quando a gente chega no lugar, eu brinco, a Exato. gente chega primeiro, na sequência chegam os bombeiros. Eu já vi, eu já vi. Não, aliás, e o mais engraçado aqui no podcast de vocês, que é muito legal, é um videocast, não sei o quê. O que mais chama atenção é o cara com a fábrica lá de pênis, né? Que é um negócio muito engraçado. Falei, pô, é essa que aparece primeiro, né? E claro, é o que gera mais, mais Não, tem clique. sempre. A gente dividiu entre sempre uma experiência, né? A piada, porque não pode deixar de ter, né? O Gerson não vai Claro, puxar a piada. Então, o Emerson França, que é um comediante daqueles, né? é Ele falando engraçado. da É. mãe dele visitando uma fábrica de pênis, realmente é uma coisa Não, aquilo bem. foi muito, muito, muito engraçado, muito engraçado. Claro que virou o número um lá da página, não tem nem o que discutir. Não tem jeito. Não, mas muito legal. A gente faz trabalho para a indústria. Eu concordo com você. Tem muita gente que trabalha. Quem conhece essa área industrial, tem muita gente. As pessoas são especializadas no seu pedacinho, mas ele acaba não enxergando o todo. E muitas vezes vários princípios do que a indústria faz
passam despercebidos. Então, o cara não melhora a própria produção, em termos de produção mais limpa, por estar por fora do assunto, na verdade. Ele não entende a ciência por trás daquilo ali. E, então, a gente faz alguma coisa nesse sentido também, é muito legal. Vamos para o nosso tema aqui. O Instituto Água Sustentável, a gente é focado em divulgação científica sobre o tema água, né? A gente fala água como um todo. O que vocês já fizeram sobre esse assunto aí? Eu já vi algumas coisas, mas quero que você fale. E qual só foi a avaliação do que foi feito? Como é que isso pode ser melhor desenvolvido? Olha, eu acho que dá para ampliar muito. A gente começou fazendo isso com a Sabesp, muito trabalhando experimentos práticos com a comunidade do entorno, então, com as escolas do estado de São Paulo, trabalhando experimentos sobre o reuso da água, sobre o funcionamento das hidrelétricas. A gente tem um ônibus de energia, então a gente fala sobre a evolução da energia passando, né, sobre a hidrelétrica, então mostrando como é que a que a gente mais usa hoje da produção de energia são as hidrelétricas, e mostrando como é que pode ser feito cada uma dessas, como é que funciona cada um, como é que você pode otimizar esse uso, quanto você gasta de água num banho, como é que você pode economizar. Então, toda essa produção de pequenos conteúdos de vídeos a gente fez com um apoio, mostrando o trabalho que foi feito no Rio Pinheiros, então a gente navegou pelo Rio Pinheiros, mostrando também. Então, apoio de pequenos vídeos, isso foi bastante importante. Outro trabalho que foi feito foi com a AEGEA, a MS Pantanal, também nessa questão de produção de vídeos, sobre contaminação, sobre a limpeza dos rios. Então, eu acho que assim, esse investimento, e ainda é muito pequeno, né? Ainda é bem menor que o trabalho que vocês fazem, mas sempre nessa questão do conhecimento, de levar para as pessoas como é que elas podem trabalhar, como é que pode ser a limpeza, o que acontece, quais são os bastidores, e trazer empresas. A gente fez um trabalho com a Águas Prata também, sobre a contaminação dos lençóis freáticos. Então, assim, o que é? Porque às vezes a pessoa acha que ela está jogando uma sujeirinha lá longe e que isso não vai chegar. E está muito longe. E não está. Essa contaminação vai chegar perto. E aí, como é que você pode mostrar de maneira simples, com os experimentos, que essa contaminação vai chegar e vai contaminar? Então, às vezes, um pequeno conteúdo, um conteúdo simples, que chega nas nossas escolas, é muito importante. E o apoio das empresas também é muito importante. Para empresas como nós, né, que somos parceiros, isso é fundamental para que entre no comportamento das pessoas no dia a dia. Perfeito, perfeito. A gente tem uma conjunção de objetivos muito, muito grande. É bem isso mesmo. Parece fácil falando, né? Mas não é. Parece fácil. Se fosse tão fácil, estava cheio de gente fazendo e todo mundo já teria aprendido, né? Esse que é o problema. É verdade. E como é que vocês usam a tecnologia na educação? Como é que é a abertura das escolas para a inserção dos projetos? Você trabalha com a Microsoft, você tem uma experiência nisso daí, né? E quais são as maiores dificuldades para você que você tem enfrentado nisso daí? Olha, eu acho que a dificuldade, eu acho que são dificuldades paralelas. A primeira dificuldade, logicamente, é o apoio, é patrocínio, né? Porque isso faz parte do trabalho das pessoas. Eu acho que a pessoa tem muito que é essa coisa de você. É lógico que é o propósito da gente, a gente escolhe ter um caminho como trabalho. A segunda coisa é entender que a escola ela precisa estar com isso integrado à sua prática escolar. Para que isso esteja integrado à prática escolar, a gente precisa trabalhar com isso integrado à BNCC, que BNCC. são aos planos de BNCC, aula. BNCC, para quem não sabe, é a Ah, é, base, comum curricular, desculpa. base Porque nacional assim, comum curricular. curricular. Porque assim, quando um professor está colocando em prática a sua aula, ele não pode parar tudo para inserir um conteúdo. Ele precisa ter isso articulado com aquilo que ele vai fazer no dia a dia. Então, quando alguém vai oferecer um conteúdo,
ele tem que oferecer um conteúdo que esteja articulado com aquilo que ele vai implementar. Então, é super importante, quando a gente vai fazer isso, lembrar, né, quando alguém vai oferecer uma atividade, que ele faça isso integrado àquilo, facilite a vida do professor, né, para que ele possa fazer isso de maneira integrada. É verdade, a gente trabalha, a gente também trabalha, tem projetos com escola, é muito importante. Se você foi professora em escola pública, não dá tempo para nada, você tem que se Não. virar para correr da aula e ficar criando o seu conteúdo, é muito difícil. Então, facilitar a vida do professor é muito importante, que é o que vocês fazem, a gente faz também, né? E eu concordo com você. A gente fazer com que o tema esteja permeado, né, na verdade, dentro dos temas escolares, é um trabalho importante. Então, o professor ele tem a forma dele, mas é importante que ele tenha outras oportunidades para usar. Isso vocês fazem. E como é que vocês entregam isso para a escola? Olha, normalmente, ou às vezes que é desses projetos, a gente entrega o vídeo no formato vídeo e os planos de aula. Normalmente, os vídeos vão integrado aos planos de aula, né? Os professores podem baixar os vídeos, acessar online ou offline, e os planos de aula no mesmo formato. Não vão impresso, a gente não entrega no formato impresso, mas sempre no formato online. Ah, legal, legal. Tá bom. E aí o pessoal, o professor usa o material. Vocês fazem o treinamento dos professores também? Fazemos. Existem treinamentos presenciais e existem treinamentos à distância. A gente também. Essa é a forma. Essa é a forma. Muito, muito legal. E quais os canais de divulgação que vocês utilizam? Né? E quais são os produtos ou programas que as pessoas podem se utilizar? Na verdade, eu queria que você falasse, mas falasse mais com um ar de merchan. Olha, vá nesse link aqui que a gente vai colocar no YouTube, porque senão o pessoal vai ficar assistindo e não vai saber onde achar vocês. Então, vai falando, mas já vai falar. Ó, Olha, a gente pode ser tal. achado muito facilmente. A gente pode ser achado no YouTube, Ciência em Show Oficial. Então, lá no YouTube tem muito vídeo aberto de várias atividades. Pode ser achado no Instagram, Ciência em Show. Também tem muito vídeo, muita aula, muita dica. Muito divertido, muito sério também. E a gente tem toda a segunda-feira, às 7 horas, ao vivo, se você perder também fica gravado, o Pensa Cabeça, que é o nosso podcast, e lá a gente fala sobre coisas que estão acontecendo e entrevistas muito interessantes. Em breve também com o professor Água, com o Evandro aqui, a gente vai conversar com ele. Então, assim, a gente tenta entregar em vários formatos e com vários parceiros. Então, toda vez que a gente acha que um tema, a gente é convidado para ir nesses lugares, mas basicamente está no TikTok, está no Instagram, no YouTube, sempre Ciência em Show. Muito legal, é verdade. Eu já vi, pessoal, se vocês têm interesse, eu recomendo muito. É muito legal, a linguagem é muito boa, é bem acessível, é agradável de ver. Não tenho vergonha de admitir que vocês vão aprender muita coisa assistindo o Ciência. E às vezes chega lá, não, isso é para criança, né? Aí você fala, olha só, não é bem assim que funciona. Às vezes tem um conceitozinho que você, opa, peraí, isso aí eu não sabia. É igual a gente com o professor Água. Muitas vezes você ouve o cara, puta, é engraçado, eu não sabia aquilo que você falou, né? A mesma coisa do Ciência em Show, né? É muito, muito legal, trabalho sensacional. Olha, eu recomendo demais o trabalho de vocês. Eu gostaria, por favor, que você fizesse as suas recomendações, as suas considerações finais aí para a gente. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu vou recomendar, nós vamos fazer uma divulgação muito grande do seu trabalho, para o público dar uma olhada. Os links que a Ana está falando vão estar, ó, é só vocês olharem aqui embaixo no YouTube, vão estar todos ali para vocês acessarem. Tá? Eu recomendo que vocês deem uma olhada e, principalmente, que vocês divulguem o Ciência em Show. É um trabalho que merece muita divulgação. Eles fazem algo sensacional, mesmo fora da área de água, mas todo mundo tem parente, crianças que precisam aprender e a forma que eles apresentam é sensacional. Por favor, faça suas considerações finais, Ana, por favor. Everton, obrigada pelo convite. Eu espero que em breve a gente esteja fazendo coisas juntos,
divertidas, divulgando muita ciência e muita água para todo mundo e fazendo coisas inovadoras. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Gente, então, repito aqui, olhem os nossos links aqui, dê uma olhada no Ciência em Show, que é um trabalho sensacional. Obrigado, Ana, Obrigada. pelo trabalho, parabéns. Manda um abraço lá para o Daniel e para o... Esqueci o nome agora. Gerson. E para o Gerson, fica velho e dá nisso, né? Os nomes escapam. Mas tá bom, a gente vai conversar e nós vamos divulgar o trabalho de vocês. Parabéns por um excelente trabalho. Obrigado. Tchau.